a gente está falando de garantias de direitos, né? Pessoas que estão presas para além do seu tempo, e a gente tem no Brasil, né, em outros andares, né, em outros setores sociais, situações em que sequer a pessoa tem o direito de ser presa, né? Acaba que poderia ser até uma vantagem ser presa, porque simplesmente a polícia chega e mata, né? E nesse caso do Guarujá, que eu reputo gravíssimo, né? É, a gente coletou aí nos boletins de ocorrência, eu li todos os boletins de ocorrência a que eu tive acesso, 13 boletins, eu li detalhadamente. Tem algo grave, Fabiola, que está na reportagem que eu fiz para a Folha de São Paulo, que é o fato de que os policiais não preservaram o local do crime, né? A preservação do local onde ocorreu a morte, né? Eles mataram uma pessoa, eles tinham que ter preservado para que se fosse feita uma perícia que provasse que eles estão falando a verdade, que a versão que eles estão dando ela é verdadeira. Então, o que, que eles falam? Ah, a pessoa pegou a arma, a pessoa atirou mesmo? Em que posição estava a pessoa? O que, que tem ali? Porque é o que a gente diz, as pessoas não falam, mas os corpos falam e as paredes falam, né? Onde a bala bateu, onde a bala não bateu, onde estava a roupa, onde estavam os objetos, tudo isso é fundamental para o esclarecimento, né, da morte. E a PM, em dois casos, pelo menos, que eu vi ali no boletim de ocorrência, simplesmente a autoridade policial dispensou a preservação do local, em um dos casos porque estava chovendo, Fabiola, pasme. A autoridade policial falou: está chovendo, então vai embora. Coitados dos policiais que estavam na chuva. Num outro caso, é perigoso o local. Bom, é perigoso o local para policiais da rota fortemente armados, com fuzis, que tinham acabado de disparar 9 tiros de fuzis em uma pessoa, né? Eles não poderiam ficar ali preservando o local, não poderiam chegar novas viaturas que ajudassem na preservação do local. Então, são tudo versões que a gente tem que colocar lupa em cima, porque a gente não está falando sequer de uma pessoa, como a gente estava falando dos auxiliares do Bolsonaro aqui, presa por muito tempo. A gente está falando de uma pessoa morta, algo irreversível, não volta mais, né? Um ser humano chegou lá e determinou que outro ser humano não ia mais viver, ia desaparecer, né? Isso é muito grave e é preciso lupa em cima. Então, eu achei muito grave o fato de que, em alguns casos, o local não foi preservado, não foi feita a perícia e, portanto, não se saberá nunca como foi de fato aquela morte, porque o único testemunho colhido até agora é dos próprios policiais, que falaram: não, a gente estava sob iminente agressão, gravíssima agressão, né? Esse caso específico, Fabíola, é até bem chocante, quer dizer, porque os policiais relatam que estavam andando, que viram um indivíduo, que o indivíduo fez um gesto como se fosse colocar a mão para atirar, estava com uma pistola, entrou numa casa, eles entraram e deram 9 tiros de fuzis. Né? 5 um policial, 3 outro, 8 tiros, mais precisamente. Não, eram 6 e 3, é. Então, a perícia teria que ser algo obrigatório. Eu falei com um especialista do Instituto Sou da Paz, que disse que uma perícia, os policiais só podem ser dispensados de preservar o local, Fabiola, se tiver, por exemplo, um intenso tiroteio, um risco de fato muito real. Não há nas 16 mortes, Fabiola, nenhum relato de intenso tiroteio, nem mesmo na versão dos policiais. Então, tudo isso vai ficando cada vez mais nebuloso, né, Fabiola? E isso, claro, também olhando o que Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que é o responsável pela polícia, tem falado a respeito, né, Mônica? E isso também traz ali um alerta, a gente até conversando aqui com especialistas na área de segurança pública, um alerta sobre esse posicionamento e esse direcionamento do governador de São Paulo em relação à segurança pública no estado, né, Mônica? É um retrocesso muito grande, né, Fabiola? Porque vamos pegar no tempo do governador João Dória, né? O governador João Dória falava algumas coisas, bandido morto, bandido no chão, se reagir à polícia e tal, mas quando teve o primeiro episódio de grave violência da Polícia Militar, a atitude do governador João Dória foi diferente, né? Ele chamou os familiares das pessoas mortas, ele determinou uma investigação forte sobre em que condições aquilo ocorreu, né? E adotou a política da instalação de câmeras nos policiais. E essas câmeras, sim, elas evitam, né, mortes, porque elas evitam os excessos. O policial sabe que ele está sendo vigiado. O policial não vai agir por um impulso, ele vai
agir tecnicamente, né? Nem por raiva, nem por ódio, nem por temor, ele vai agir dentro do treinamento dele e evitar a morte a qualquer custo. A lei impede a morte, a lei proíbe o homicídio, né? Não existe pena de morte no Brasil, muito menos pena de morte sem nenhum processo, porque mesmo nos países onde a pena de morte existe, ela exige um processo longo para que se comprove a culpa da pessoa. Aqui não, né? Chega, pensou, eu estou achando que é culpado, eu atiro e mato, né? Isso tem que algum dia ser enfrentado de maneira muito firme. E, infelizmente, o governador de São Paulo, por suas declarações, mostra que, por alguma razão, que a gente não sabe qual, não seguiu essa linha de contenção, né, da violência policial ou de cobrança do porquê ocorreram essas mortes. Foram 16